Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez no templo da nossa igreja, IPJH, Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã. Nós viemos essa noite para louvar, adorar e bendizer ao Senhor nesse culto vespertino, ainda que virtualmente, ainda porque nós não estamos podendo nos reunir, mas estamos aqui para louvar ao Senhor mais uma vez na noite desse dia. Eu quero começar o culto de hoje convidando os irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 100. Nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus, então eu peço que você abra sua Bíblia ou pegue o seu celular com o seu aplicativo e acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Salmo de número 100. Diz assim a palavra de Deus. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Esse salmo nos convida a louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. O versículo 1 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então nós viemos para celebrar, para adorar o nome do Senhor. E nesse instante nós vamos adorar a Deus, cantar hinos ao Senhor com a equipe de louvor da nossa igreja, o grupo Kairós. Eu peço que os irmãos nos acompanhem, adore ao Senhor conosco com os irmãos da equipe de louvor do grupo Kairós. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conhecer.
Nós vamos, nesse instante, orar. Nós teremos uma oração de intercessão, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Nós temos feito isso nos domingos, temos feito essa oração de intercessão, fazendo alguns pedidos. E eu sempre tenho lembrado de que nós oremos pelas nossas vidas, por essa pandemia que já tem assolado o mundo, tem nos preocupado as autoridades, e pedindo que Deus nos livre desse mal, dessa doença, dessa enfermidade. E também orar pelas autoridades do nosso país, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, dê direção às nossas autoridades, o presidente, os governadores, os prefeitos, senadores, enfim, toda a autoridade constituída. Eu quero pedir que você me acompanhe nesse instante, nessa oração de intercessão. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós cremos que Deus está no trono, Ele reina soberanamente sobre todas as coisas. Então eu peço que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, do Teu altar. Nós temos vivido dias difíceis, dias complicados, especialmente por conta dessa pandemia da Covid-19, que tem ceifado vidas, tirado vidas, matado várias pessoas no Brasil e no mundo. Mas nós acreditamos que o Senhor está no trono, o Senhor reina poderosa e soberanamente. Nós acreditamos nessa verdade e pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, nos protegendo dos males, de perigos, para que essa pandemia não nos alcance, para que estejamos livres dela. Abençoa, Senhor, aqueles que estão trabalhando na linha de frente, nos hospitais, na área da saúde, que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo e livrando essas pessoas. Queremos, ó Deus, também pedir pelas autoridades do nosso país, desde o presidente da República, os governadores, prefeitos, senadores, deputados estaduais, deputados federais, que o Senhor esteja abençoando esses homens que foram investidos, que receberam a autoridade, e nós cremos que toda a autoridade provém do Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa nação, o nosso país. Vivemos dias em que falta ética, falta caráter em muitas pessoas, especialmente na classe política, mas nós queremos, ó Deus, pedir pelas nossas vidas, pelas nossas autoridades, para que, segundo a Tua palavra, vivamos vida tranquila, mansa e sossegada. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo livre acesso que temos à presença do Pai através de Jesus Cristo. E também, ó Deus, pedimos nesse instante para que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos ilumine com o Teu Santo Espírito para a palavra que vamos ouvir, para a mensagem que será proclamada. Que não fale eu, mas fale o Espírito Santo através da minha vida. Que eu seja apenas um instrumento, um canal vivo, santo, dócil e agradável nas Tuas mãos para transmitir a Tua palavra. Ensina-nos nessa noite, por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus nesse instante para o texto da nossa mensagem, da nossa reflexão. Eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis 50. Esse será o texto da nossa mensagem nessa noite. Primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo 50, nós leremos os versículos 15 a 21. Esse vai ser o texto da nossa mensagem nessa noite. Acompanhe comigo, deixe a sua Bíblia aberta
para que nós possamos extrair da palavra o máximo da mensagem que ela tem nos ensinar. Gênesis 50, versículos 15 a 21, diz assim a palavra de Deus. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizemos mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém. As marcas de um servo de Deus. Esse é o tema que eu quero falar nessa noite com os irmãos. As marcas de um servo de Deus. Meus irmãos, nós estamos comemorando nesse domingo, dia 17 de maio de 2020, terceiro domingo do mês de maio, o dia do jovem presbiteriano. Essa é uma data festiva e comemorada nacionalmente. Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa data tão significativa, o dia do jovem presbiteriano. Quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, o apóstolo João fala em uma de suas cartas sobre os jovens. Lá em 1 de João 2,14, o final do versículo, João, o apóstolo, escreveu: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Me permitam contar aqui brevemente um relato, um histórico pequeno a respeito desse dia, da origem desse dia, do Dia Nacional do Jovem Presbiteriano. Em 1938, já faz bastante tempo, está um pouco distante de nós, inclusive, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, reunido em sua Assembleia Máxima, o Supremo Concílio, para quem não está habituado com a Igreja Presbiteriana, ele se reúne, a autarquia maior da Igreja Presbiteriana, a cada 4 anos. E no Supremo Concílio de 1938, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, eles discutiram sobre isso. E os pastores e presbíteros lá reunidos chegaram à conclusão de que eles precisavam dar maior carinho e maior atenção para a mocidade, para os jovens presbiterianos. Isso em 1938. 8 anos depois, em 1946, 8 anos depois, foi realizado o primeiro Congresso de Jovens Nacional de Jovens Presbiterianos. Ficou conhecida pela sigla CMP, Confederação de Mocidade Presbiteriana. Depois essa sigla acabou sendo alterada um pouco. Agora veja que portanto, o Supremo Concílio olha com carinho para essa data. 1938, em Fortaleza, o assunto foi tratado pela primeira vez, e 8 anos depois, 1946, foi realizado o primeiro Congresso de Jovens Presbiterianos. Como lemos no versículo de 1 de João 2,14, João é enfático ao dizer: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Pensando nesse dia,
Então eu quero falar com os irmãos sobre as marcas de um servo de Deus. Nós não vamos falar apenas as marcas de um jovem de Deus, mas as marcas de um servo de Deus. E o personagem que eu escolhi para falar é José. E José, nós conhecemos bem a história, e desde a sua mocidade, quando ele tinha por volta de 17 a 18 anos de idade, ele já tinha começado a ter aqueles sonhos em que as pessoas se prostravam diante dele. Então, José é um jovem que tem coisas a nos ensinar. Mas a mensagem não é direcionada apenas para os jovens, mas para aqueles que são servos de Deus, como vocês e como eu. Então, falarei sobre as marcas de um servo de Deus. O nosso texto, para que nós o entendamos melhor, é necessário que nós compreendamos o que é que estava acontecendo no último capítulo do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Gênesis 50, os versículos de 1 a 14, que precedem o nosso texto, fala sobre a morte de Jacó. Jacó estava no Egito. Ele saiu da terra de Canaã por conta de uma fome. Ele viveu no Egito 17 anos e ele faleceu. Então, o contexto é esse, a morte de Jacó no Egito. Eu queria brevemente mostrar a vocês, situá-los antes de que nós entremos na nossa passagem. Veja na sua Bíblia, por favor, ou no seu celular, como é que começa o capítulo 50. Versículos 1 a 3. O Jacó faleceu e o seu filho José vai tomar uma atitude. Capítulo 50, versículos 1 a 3. Então, José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, que é Jacó, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Olha que coisa interessante aqui. Jacó era um estrangeiro na terra do Egito. E o texto diz que os próprios egípcios, vendo o falecimento de Jacó, choraram 70 dias. A morte desse patriarca, desse homem de Deus, aqui chamado de Israel. Versículo 5, José vai fazer um pedido a Faraó para sepultar o seu pai na terra de Canaã. Veja aí, versículo 5. Meu pai me fez jurar declarando, eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. A resposta de Faraó, versículo 6. Respondeu Faraó, sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. Faraó permite que José, com a sua família, inclusive com oficiais do Egito, com carros cedidos pelo próprio Faraó, que José faça essa grande comitiva e vá para a terra de Canaã sepultar Jacó, o grande patriarca daquela linhagem que havia começado no capítulo 12. Abraão, Isaac, Jacó, Jacó, agora só vai ficar José, que é o nosso personagem no capítulo 50. Eles vão sepultar o pai na terra de Canaã. Lá no versículo 14, eles estão de volta do sepultamento de Jacó ou Israel. Veja aí, versículo 14. Depois disso, voltou José para o Egito. Ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o meu pai. Portanto, esse é o contexto, o pano de fundo que cerca a nossa passagem. Eles foram até Canaã, sepultaram o seu pai, estão de volta, e agora o que acontece é o seguinte: os irmãos de José estão com medo do próprio José, porque eles pensaram assim, bem, papai morreu,
Papai faleceu e agora o José, que é o número 2 no Egito, ele pode se vingar de nós. Ele pode se lembrar de quando nós o maltratamos, quando nós o jogamos naquela cisterna, quando nós lhe fizemos mal, quando ele chorava, clamava, pedia a nossa ajuda e nós negamos ajuda para ele. Eles estão muito preocupados agora e eles vão deixar essa preocupação muito evidente nos versículos 15, 16 e 17. Veja aí o que o texto diz. Agora nós podemos entrar na nossa passagem, capítulo 50, versículo 15. Veja a preocupação deles. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Está vendo a preocupação deles? Certamente José vai agora agir por conta do mal que lhe fizemos no passado. Aí veja, uma mentira será contada aqui no texto. Versículo 16. Portanto, vejam que eles não vão pessoalmente. Eles mandaram alguém mostrando o medo ou o receio deles. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa para vocês aqui. Eu já li a Bíblia algumas vezes e eu nunca encontrei essa frase. Essa frase aqui, muito provavelmente, é um engodo, é uma mentira da parte deles. Eles estão preocupados, estão com medo. A expressão do versículo 16 é: mandaram dizer, porque eles não têm coragem de ir pessoalmente. Papai disse que era para você perdoar o nosso pecado, aquilo que nós fizemos com você no passado. Mas eu já li a Bíblia algumas vezes e eu não encontrei isso em lugar nenhum. Provavelmente uma mentira da parte deles. De repente passa-se algum tempo e eles resolveram ir pessoalmente. Primeiro eles mandaram ir, agora eles vão pessoalmente. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Eu gosto dessa palavra prostraram-se aqui no texto, porque esse prostraram-se é o resultado daqueles sonhos que José tinha no passado. Quando ele contou para o pai dele que eis que eu vejo 11 feixes prostrados diante de mim, e mais o sol e a lua. Bom, de quem que José estava falando? Se são 11 feixes, os 11 feixes são seus irmãos. E o sol e a lua? O sol e a lua é o pai e a mãe. E vejam que nós estamos, isso está lá em Gênesis 37, essa figura vai ser usada lá no Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, a figura vai ser usada exatamente lá de Gênesis 37. Eu via o sol, a lua e 11 feixes prostrados diante de mim. E aqui está os seus irmãos prostrados, como ele havia sonhado no passado. Tendo dito isso, nós podemos finalmente ver aqui as marcas de um servo de Deus. E o texto, ele, apesar de pequeno, ele é muito rico. E nós encontramos aqui, pelo menos eu consegui identificar, 3 marcas de um servo de Deus que eu quero destacar com os irmãos nessa noite. As marcas de um servo de Deus. Primeira marca, eu peço que você volte os seus olhos para o texto e preste atenção comigo, por favor. Primeira marca, agir sem vingança. Isso está no versículo 19. Por favor, veja comigo. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus?
Olha, irmãos, José fez uma pergunta, mas tem muita coisa para nós considerarmos aqui nessa simples pergunta feita por José. A pergunta de José, aliás, antes da pergunta, ele faz uma afirmação que chama a nossa atenção. A afirmação dele é: não temais, não temam, não tenham medo. Porque, vejam, primeiro eles ficaram preocupados, inventaram provavelmente uma mentira, mandaram um recado. Quarto, foram pessoalmente. Quinto, estão prostrados diante de José. E José, a primeira coisa que José diz é: não temais, não tenham medo. Olha que frase extraordinária. Talvez alguém poderia argumentar: bom, é a chance que o José tem. José agora é o número 2 no Egito. Ele está apenas abaixo do faraó. Outra coisa, o seu pai havia morrido e agora seus irmãos estão prostrados diante dele. Então alguém poderia dizer, eu quero até usar uma expressão, um ditado que nós usamos, alguém poderia dizer: José estava com a faca e o queijo na mão para se vingar de seus irmãos. É agora que ele tem a possibilidade de mostrar o seu caráter, quem ele é. A primeira marca de um servo de Deus que nós identificamos em José é agir sem vingança. Olha a pergunta que ele faz: acaso estou eu em lugar de Deus? Em outras palavras, é como se ele dissesse: olha, meus irmãos, para mim a vingança pertence a Deus. Em outras palavras, é como se ele estivesse trazendo um bálsamo ao coração de seus irmãos, dizendo: olha, se tem alguém que vai se vingar aqui, esse alguém não é eu. Aliás, esse alguém é Deus, e aliás, eu nem sei se Deus vai se vingar. A pergunta dele, apesar de pequena, é uma pergunta forte, uma pergunta que traz carregada de significados. Acaso estou eu em lugar de Deus? E aqui tem um detalhe interessante. José não tem Bíblia. José não tem revelação bíblica. José não pode ler os versículos que nós lemos. José não conhece versículos que falam sobre vingança. Mas algo está muito claro na cabeça dele. Acaso estou eu em lugar de Deus? Veja, a vingança pertence a Deus. Eu me lembrei de um personagem já falecido, brincando com vocês, né? Um filósofo mexicano já falecido. Esse filósofo é o Chaves. Filósofo mexicano já falecido, Chaves. Ele dizia no seu seriado: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Bom, eu assistia esse seriado aí, eu gostava bastante. Ele dizia: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. José, ele está consciente de que ele não pode se vingar. Olha, acaso estou eu em lugar de Deus? Se tem alguém que vai se vingar aqui, não sou eu, mas Deus. E, aliás, eu nem sei se Deus vai se vingar. Meus irmãos, a Bíblia, como eu lhes disse, José não tinha a Bíblia em sua mão, mas a Bíblia ensina claramente sobre vingança. E eu quero destacar aqui 2 textos para reforçar o meu argumento aqui de agir sem vingança. O primeiro texto é falado por Davi e o segundo pelo apóstolo Paulo. Veja aí, por favor, 1 Samuel 24, versículos 6 e 12. Diz assim, é Davi quem está falando. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Julgue o Senhor entre mim e ti. Veja a expressão: e vingue-me o Senhor. Percebam, pelo contexto nós sabemos que Davi estava falando de Saul. Davi teve a oportunidade de matá-lo, de acabar com a vida dele, mas ele diz: eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu não vou me vingar, vingue-me o Senhor.
É o que José está dizendo em outras palavras. Meus irmãos, acaso estou eu em lugar de Deus? Agora vamos para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo dá a sua contribuição quando ele fala sobre vingança também. Romanos 12, versículos 19 e 20, o apóstolo diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim, olha só, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aliás, ele tira esse texto lá de Deuteronômio 32, 35, versículo 20 de Romanos 12. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Veja que texto sensacional, extraordinário. Paulo diz que a vingança pertence a Deus. E se estiver diante de nós o nosso inimigo, veja que difícil fazer isso. Se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se tiver sede, dá bebida para ele, dá água para ele. E se precisar, você dá pudim para ele, pudim de leite. Veja que negócio complicado. Talvez o nosso coração pecaminoso vai dizer, mas como assim, pastor? Dá comida, bebida, água, refrigerante, pudim de leite, eu quero mais é que ele se dê mal. Não, a vingança pertence a Deus. Veja o princípio bíblico, nós estamos em Gênesis 50, mas José tem a consciência de que vingança não é um prato frio, um prato que se come pelas beiradas, esse prato frio. A vingança pertence ao Senhor. José é um verdadeiro servo de Deus e ele tem algo muito claro na sua mente. Eu não vou retribuir o mal com o mal. Eu vou deixar isso nas mãos do Senhor. A lição é clara para nós, meus irmãos, que nós não podemos agir com vingança com aqueles que nos fizeram males. Talvez você foi prejudicado por alguém da sua família, do seu trabalho, do seu ciclo de convivência, da sua faculdade. Talvez alguém lhe prejudicou muito e talvez aquilo causou males em seu coração, amargura, mas a palavra que eu tenho para você é para que você não se vingue. Deixe que Deus está vendo, deixe diante do Senhor, entregue nas mãos dele, ele está vendo a sua causa. Deus estava vendo José naquele poço lá, mas aí José, ele depois tem a capacidade de fazer essa pergunta, acaso estou eu em lugar de Deus? Deixe a vingança para o Senhor, se você puder e se você tiver inimigo, dê comida para ele, água para ele e pudim de leite. Essa é a primeira marca que nós destacamos. Segunda marca de um servo de Deus que nós encontramos no texto. Reconhecer que ele, Deus, dirige a sua vida. Essa é a segunda marca. Reconhecer que ele dirige a sua vida. Veja aí, por favor, o versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja, meus irmãos, que José estava consciente do mal que os seus irmãos haviam feito para ele no passado. José não teve um problema de amnésia. José sabe da sua história, do seu passado, dos seus dramas, das suas dificuldades. Mas ele tem uma plena consciência, é Deus quem dirige a minha vida. É impressionante verificar a capacidade de compreensão que José tem aqui. Deixa eu só passar uma informação interessante. Lembram-se lá do capítulo 37, quando ele teve o sonho, depois quando ele foi jogado no poço e vendido para a caravana dos ismaelitas que ia para o Egito? Deixa eu dizer uma informação, a gente lê a Bíblia muito rapidamente, não parando para prestar atenção nos detalhes, mas essa informação é muito interessante. Desde aquele dia que ele estava no poço jogado para os seus irmãos, até esse momento aqui,
do versículo 20. Sabe quanto tempo se passou? 40 anos. 40 anos, desde aquele dia que ele estava pedindo pelo amor de Deus, para que seus irmãos o tirassem daquele poço, daquela cisterna. 40 anos se passaram daquele trauma, e aí ele está consciente, veja, vocês fizeram mal para mim, há 40 anos atrás. Olha a capacidade de raciocínio dele. Porém, Deus o transformou em bem. Vocês fizeram mal, eu não estou negando. Ele reconhece que Deus é capaz de transformar males em bem, em tragédias em triunfo. Ele consegue ter essa percepção do Deus que ele serve. Bom, meu Deus é capaz de me tirar daquele poço, daquela cisterna vazia, sem água, para me colocar como número 2, aqui no Egito, o maior império de sua época. Deus, diz José, tinha um propósito em tudo isso. Aquele poço não foi à toa, aquele sofrimento não foi à toa. Deus estava mudando a vida dele, lapidando, trabalhando para que ele fosse um grande homem de Deus. Deus tinha um propósito em tudo isso. Portanto, a segunda marca de um servo de Deus é reconhecer que ele dirige a sua vida. A nossa vida não está ao léu, nós não acreditamos em sorte ou azar. Nós ouvimos, por exemplo, uma música muito conhecida, música popular brasileira, aliás, eu estou me lembrando de duas, eu queria citar para vocês. A primeira música do Lulu Santos, quando diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Veja, não há acaso na nossa vida. O que há é a providência de Deus, a mão do Senhor guiando a nossa vida e a nossa história. Não há acaso, o acaso vai me proteger. Não, não é o acaso, é a providência de Deus, a providência do Senhor. A segunda música que é cantada é a música de Martinho da Vila, se eu não me engano, Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso aqui, Zeca Pagodinho, eu até brinco às vezes, né? A teologia do Zeca Pagodinho, teologia péssima, horrível. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso não é teologia. Quando nós lemos as páginas das Escrituras, nós encontramos um Deus providente que é capaz de transformar males em bem. Qual é o propósito, segundo José diz aqui no texto? O propósito é para que muita gente não morresse de fome. Veja aí novamente o versículo 20. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. É como se José está dizendo, olha, Deus me mandou na frente para que eu me tornasse, através dos sonhos, o número 2 aqui no Egito. Porque lembram-se que veio 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Pois foi a mão da providência de Deus. Eu estava naquele poço, hoje eu sou o número 2. Sabe por quê? Porque eu consigo ver que quem dirige a minha vida não é o acaso, não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. É a mão da providência de Deus. Que doutrina extraordinária, a doutrina da providência. Bom, José não leu o apóstolo Paulo no Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo tem a sua contribuição a fazer aqui para o versículo 20. Diz Paulo lá em Romanos 8, 28, você talvez o conheça de cor, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repare bem nas palavras do texto, quando Paulo diz, sabemos que todas as coisas, todas aqui está no neutro, na língua original está no neutro, significa que todas boas, todas ruins, todas aquelas que nem sempre são agradáveis para nós. Não é apenas, ou não são apenas as coisas boas que contribuem, mas as coisas más contribuem para o nosso bem. É o que o texto de Gênesis 50, 20 nos ensina. Olha,
tudo isso aconteceu porque Deus estava dirigindo a minha vida, cuidando de mim, para que todas essas pessoas, inclusive vocês, a minha família, não morresse de fome. Nós também devemos reconhecer que Deus dirige a nossa vida. Eu queria, meus irmãos, brevemente, contar o meu testemunho pessoal, a respeito de, toda vez que eu leio o versículo 20, eu me lembro da minha própria história e do que Deus fez e está fazendo na minha vida. Que situações ruins cooperam para o nosso bem. Nós morávamos, a minha família é do Nordeste, nós morávamos no Ceará. E nós viemos para cá na década de 90, mais precisamente em 1992, e nós viemos para cá por conta de uma doença do meu pai. Meu pai teve gastrite, depois teve úlcera, teve que operar, e na época, lá em 1992, não tinha muitos recursos na cidade onde nós morávamos, e ele teve que vir às pressas para São Paulo para refazer a cirurgia que ele já havia feito. Chegando aqui, ele fez, os médicos disseram para ele que o tratamento seria demorado e que o melhor mesmo seria ele trazer a sua família para cá. Mas tinha um problema, eu não queria vir para cá. Eu sou o mais velho da minha casa, da minha família, e o meu avô cuidava de gado, tinha a roça lá, tinha a fazenda, eu sou o neto mais velho da família, e eu queria mesmo era sair com meu avô, eu queria ser vaqueiro, queria cuidar do gado. E aí, quis o destino que nós viéssemos para cá. Nós viemos, eu chorava para voltar, não me adaptei aqui. Eu lembro que eu morava numa casa que tinha muitos degraus, e eu descia procurando o portão para ir embora, não queria ficar ali. Os anos se passaram, e depois Deus foi trabalhando no meu coração, e um belo dia eu entendi, é como se, usando uma figura, uma metáfora, é como se Deus dissesse para mim claramente, olha, você queria cuidar de gado, de bois, mas eu tinha um outro projeto para você, e para você cuidar de um outro tipo de animal, de ovelhas. Eu quero que você seja pastor. E aí, isso muito cedo, com 13, 14 anos, eu sempre quis ser pastor, sempre. Desde muito novo, e aí o tempo foi passando, depois um dia sentei com meu pai e conversei com ele e disse, pai, se não fosse a doença do Senhor, nós não teríamos vindo para cá, eu não teria feito o seminário, não teria me tornado um pastor. Então veja, o que aconteceu com José continua acontecendo conosco. É a mão da providência de Deus. José diz, é claro, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Hoje, depois de muitos anos, de quase 2 décadas, eu consigo perceber que a enfermidade do meu pai foi um instrumento pelo qual nós viemos para cá, para que eu mudasse todo o meu projeto de vida e a ferramenta pela qual fui estudar, fui para o seminário, fiz o JMC, seminário presbiteriano, e hoje, pela graça de Deus, sou um pastor, mas não era o meu plano, não era o meu objetivo, mas Deus direciona a nossa vida e José ensina essa lição. Sempre que eu leio o versículo 20, eu me lembro disso. Mas vamos para a terceira e última marca de um servo de Deus. Ajudar as pessoas que precisam. Isso está no versículo 21. Diz o texto, não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Mais uma vez, apesar de termos 3 linhas aqui no texto, nós temos muita coisa e muita informação que eu quero condensar aqui para vocês. Observem como ele começa o versículo 21. Não temais, pois. Bom, ele já disse isso. Essa já é a segunda vez para os seus irmãos que estavam com medo, que mandaram um recado para José, que inventaram uma mentira, que foram pessoalmente, que se prostraram diante dele. Lá no versículo 19 ele diz, não temam. No versículo 21 ele repete, é como se ele estivesse dizendo, gente, eu estou falando sério, não temam, não tenham medo. Eu vou ajudar vocês.
Eu vou socorrer vocês. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Ele promete sustentar os seus irmãos. Mas aqui, a ideia do texto é a seguinte, veja, vocês estão preocupados, vocês estão com medo, mas o meu pensamento é outro, eu quero ajudá-los. Quero ajudar vocês, sabe por quê? Vocês são da minha família, vocês são sangue do meu sangue, carne da minha carne, preciso ajudá-los, socorrê-los, sustentá-los. E eu queria fazer uma conta rapidinho com vocês aqui. Quando ele diz que vai sustentar aqui, é preciso que a gente pense e faça uma conta aqui. Uma coisa é você sustentar uma casa onde mora 3 pessoas. Mora o pai, a mãe, talvez um irmão, 2 ou 3 irmãos. Vamos colocar uma casa com 5 pessoas. Mas veja a generosidade desse homem. É fácil fazer a conta aqui. Quando ele está dizendo que vai sustentar sua família, a conta é simples, são pelo menos 70 pessoas. Mas como assim, pastor? Que casa grande que é essa daqui? Veja, quando Jacó desceu para o Egito, ainda vivo, com 130 anos de idade, já velhinho, diz o texto que a casa dele tinha 70 pessoas. 70! O único que faleceu, pela informação bíblica, foi o pai, foi Jacó. Então, portanto, José está dizendo, eu vou sustentar vocês, 70 pessoas. Olha a generosidade desse homem, olha o coração de José, desse servo de Deus. Eu vou ajudar as pessoas que precisam. 70 pessoas, dando café da manhã, almoço, talvez café da tarde, não sei, e janta. Esse homem é generoso, esse homem olha para a sua família e para os seus irmãos que estão prostrados, os feixes lá do capítulo 11, juntamente com o sol e com a lua. Ele quer ajudá-los. Por quê? Porque ele é um servo de Deus e não há espaço no seu coração para vingança. Deixa eu citar para vocês 2 textos que ilustram bem o que eu estou querendo dizer. O primeiro deles está no Salmo 41. Salmo 41, versículo 1, é Davi quem vai dizer: Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Bem-aventurado, feliz, ou mais do que feliz, é aquele que ajuda o necessitado. Vamos ver agora o que diz a Bíblia sobre as palavras de Jesus. Lucas 6, 27. São palavras de Jesus Cristo, diz assim o texto. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Perceberam como isso é difícil e como o padrão de Jesus é muito elevado? Jesus diz, olha, vocês façam o bem para aqueles que vos odeiam. É o caso de José aqui, quando ele tem o passado depondo contra os próprios irmãos. Mas José diz, vocês são meus irmãos, vocês são minha família e eu vou sustentá-los. Essa casa grande, com cerca de 70 pessoas que desceram ao Egito. O texto encerra dizendo que assim os consolou e lhes falou ao coração. Percebam agora que os irmãos de José estão duplamente consolados. Consolados porque o pai deles havia falecido, já havia o lamento de 70 dias, os 40 dias do embalsamamento e consolados pela segunda vez, pelas palavras de José, esse homem de Deus, esse servo de Deus. Você, nesse dia do jovem presbiteriano, jovem de Deus, ajude as pessoas que precisam. Se nós olharmos ao nosso redor, se nós olharmos talvez o nosso vizinho, nós vamos encontrar pessoas carentes, pessoas que precisam de ajuda do nosso socorro. Devemos ajudar as pessoas que precisam de nós, fazendo para elas o que for possível, o que estiver ao nosso alcance. Vejam, portanto, que texto fantástico, mostrando as marcas de um servo de Deus.
Você, jovem presbiteriano, você que me assiste, seja criança, adolescente, jovem, adulto, homem, mulher, idoso, enfim, você que me assiste, a minha palavra nessa noite é para que essas marcas possam fazer parte da nossa vida e do nosso coração. Que vocês e eu sejamos servos e servas de Deus, agindo sem vingança, reconhecendo que Ele dirige a nossa vida e ajudando as pessoas que precisam para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse instante, louvar ao Senhor, já partindo para o final do nosso culto. Vamos louvar ao Senhor cantando o hino Mocidade Presbiteriana, um hino alusivo ao Dia do Jovem Presbiteriano. Eu peço que você louve a Deus juntamente conosco, o hino 382, Mocidade Presbiteriana. Louvemos ao Senhor. No mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão e preciosas vidas sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Meus irmãos, tendo louvado e adorado ao Senhor, eu quero fazer a oração final, depois impetrar a bênção apostólica e rapidamente passar alguns avisos para os irmãos. Então eu quero convidar você para que novamente nós fechemos os nossos olhos, abaixemos a nossa cabeça para falar com o Senhor.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome por mais um culto de louvor e adoração que rendemos ao teu nome. Obrigado, Senhor, pelas orações, pelos louvores, pela mensagem da tua palavra que foi exposta nessa noite, nesse dia em que comemoramos o Dia Nacional do Jovem Presbiteriano, e pedimos, ó Deus, a tua bênção para que tenhamos jovens fortes que lutam contra o pecado e que têm vencido o maligno, como ensina o apóstolo João. Obrigado, Senhor, por lições tão preciosas da tua palavra. Que essas marcas estejam presentes na nossa vida, as marcas de um servo de Deus, agindo sem vingança, reconhecendo que Deus dirige a nossa vida e ainda ajudando as pessoas que precisam. Nesses dias de pandemia, de Covid-19, nós podemos certamente ser bênção na vida das pessoas, ajudando-as naquilo que estiver ao nosso alcance. E pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas. Pedimos mais uma vez que tu nos protejas dessa pandemia. Abençoa as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Cuida de nós, ó Deus. Abençoa a nossa semana para que a vivamos para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Estamos finalizando mais um culto, pela graça de Deus, e brevemente eu quero dar 3 avisos para os irmãos. Primeiro aviso, nós estamos sempre enfatizando, inscreva-se no canal da nossa igreja. A internet tem sido um veículo abençoador nesses dias de pandemia em que nós não podemos nos reunir presencialmente. Então, está aparecendo aí na sua tela, no seu vídeo. Por favor, inscreva-se no nosso canal ip.Jardim Elian e faça a sua inscrição completa. Ative o sininho, escolha a opção todas para que você receba todos os nossos vídeos. E, por favor, também divulgue o nosso canal para que seja uma bênção e para que mais pessoas ouçam do Evangelho. O segundo aviso é sobre a nossa agenda semanal online. A nossa ideia foi mandar para vocês, nos horários que nós teríamos atividades presenciais, nós teremos também virtualmente, por vídeos, atividades. Então, domingo, todos os domingos, às 9h30 da manhã, nós temos um vídeo com a aula da escola dominical. Peço que você assista, acompanhe conosco. Domingo às 9h30 vai chegar um vídeo na sua casa. Nós estamos estudando 5 pontos do calvinismo. Também no domingo às 19 horas nós temos o nosso culto em que nós louvamos a Deus e trazemos uma mensagem da palavra de Deus nesse mês de maio, mais direcionado para a família. Terça-feira, estudo bíblico às 20 horas. Estamos estudando o livro do Apocalipse, ainda que de uma maneira panorâmica, mas nós pedimos que você nos assista, nos acompanhe, divulgue, espalhe, tem sido uma bênção. Nós já tivemos 3 estudos, num total de 8, os 3 estudos estão disponíveis no canal, na parte lá você encontra da playlist, por favor dê uma verificada. Esse aviso é novo para nós, quinta-feira, às 20 horas, nós teremos a nossa reunião de oração online. Nós iniciamos já o trabalho e a nossa ideia é fazer pelo Google Meet. Eu quero disponibilizar para os membros da igreja, eu vou passar o link durante a semana e eu quero incentivar você para que você, na quinta-feira, às 20 horas, participe conosco da reunião de oração. É uma oportunidade da gente conversar, da gente se ver,
de nós nos vermos ainda que eletronicamente, mas eu quero fazer esse pedido pastoral, participe conosco, para que mais pessoas estejam juntas conosco, para que nós oremos e levemos os nossos pedidos ao Senhor. O terceiro aviso e último é sobre a conta da igreja. Esse é um aviso interno para a nossa igreja. Pedimos que você seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Abençoe a igreja, abençoe a casa do Senhor. Nós temos os nossos compromissos, queremos honrá-los, apesar de não estarmos nos encontrando. Qualquer dúvida, por favor, procure o tesoureiro da nossa igreja, o presbítero Adeildo, e certamente ele vai ajudá-lo. Honre a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. Muito bem, meus irmãos, era isso que eu tinha para lhes falar. Deus nos abençoe, que tenhamos todos uma boa semana e fiquem todos na paz de Cristo.